Antes de eu iniciar a minha apresentação, vamos colocar o vídeo, por favor. Aquele vídeo que eu comentei com vocês sobre o stand, né? E nós falamos de pôster. Aí eu comentei que a gente fez uma gravação, a gente entrevistou os meninos de como montar o stand. A gente não preparou aqui nenhum slide sobre stand, mas a fala dos meninos vai ser bem rica. Acho que a gente vai ter uma compreensão do que significa um stand, que é o conjunto do pôster, como nós tínhamos comentado, mais os protótipos, as amostras, todo o material que o aluno tiver para exemplificar e para ajudar na explicação do projeto. Então, também é importante ter o diário de bordo, ter o resumo do projeto. Que mais, Rosília? Vamos lá, amostras. Tem um que é importantíssimo, vocês precisam tomar cuidado. Há uma tradição antiga de se fazer demonstração de ciências. E às vezes demonstrações perigosas. Quer dizer, ao invés dele estar relatando os resultados de uma pesquisa que ele já fez no laboratório, etc., às vezes o aluno, às vezes até o próprio pai do aluno, quer que ele faça o experimento ali ao vivo e a cores, na frente de quem está visitando. Então, tomem cuidado com isso, porque nós mesmos lá na FEBRASE fomos surpreendidos em algumas situações. A gente passa pelos estandes para verificar se está tudo ok, mas às vezes o pessoal traz gasolina, traz algumas coisas para o local do evento, para tentar demonstrar algum tipo de experimento que às vezes pode não ser conveniente que seja feito por um aluno ou que seja feito por qualquer pessoa se não tiver condições apropriadas de segurança. Então tomem cuidado com esse tipo de questão. Quer dizer, no stand é fundamental que se coloquem coisas que sejam relevantes para poder contar aquela história. Por exemplo, se eu tenho um experimento que ele tinha alguma coisa que era dinâmica e que para eu conseguir entender só com uma foto, só com um diagrama, isso é muito difícil, se foi possível filmar com celular, alguma coisa assim, que você filmou e que você pode ter ali um recurso de apresentar esse vídeo, se você tiver se estiver a seu acesso, né, esse tipo de recurso, ele facilita. O próprio Denilson de Freitas, de Vitória da Conquista, na primeira vez que ele participou, ele só não ganhou nada, quer dizer, pode ser até que ele não tivesse a possibilidade de ganhar naquele ano, mas o protótipo dele, que ele queria demonstrar ao vivo e a cores lá na Feira Internacional, na viagem, como ele era uma geringonça meio estranha, e você sabe que os procedimentos de segurança dos aeroportos são cada vez piores, ao inspecionar aquela geringonça dele, o protótipo foi danificado e ele não pôde demonstrar ao vivo e a cores lá na Feira Internacional. Com isso, o Denilson aprendeu uma grande lição, de que se eu tenho alguma coisa que está funcionando, eu preciso documentar isso dinamicamente, não só no texto, né, não só com fotos, mas se é algo dinâmico, filmar também. Então, cuidado com os itens que eles colocam. A gente teve também um problema com um projeto de um menino uma vez, que ele fez um motor alternativo, que tinha lá um determinado combustível, e ele porque queria demonstrar o carro dele, que era esses carrinhos de... Ai, meu Deus! Como é que chama esses carrinhos de brinquedo aí que a gente vai... Não, é que a gente sobe em cima mesmo. Eu fui outro dia... Não é de bate-bate. Fugiu a palavra, meu Deus. Kart. Um carrinho tipo kart, e ele queria ligar dentro de uma infraestrutura que a gente monta, que é uma tenda gigante, que ele ia montar lá dentro, uma coisa ruidosa, que polui, que incomoda. A gente falou, não, aqui dentro não pode ligar, né? A gente pode marcar num horário específico, lá do lado de fora da tenda, com condições apropriadas de segurança para você não atropelar ninguém, que você possa fazer demonstração para a imprensa, para os seus amigos, etc. Você marcou os avaliadores, mas os avaliadores, para avaliarem aquele projeto, não precisam ver aquele carro funcionando. Basta que ele veja, né, todos os materiais que ele vai colocar e, de repente, se é algo dinâmico, que você mostre um vídeo. Ok. Foi uma entrevista, uma entrevista com os estudantes que nós coletamos na Feira Internacional. Então, nós tínhamos 9 projetos lá participando, né, da FEBRASE, e a gente entrevistou esses garotos perguntando como é que ele montou, o que ele acha que era importante ter no stand dele, como é que ele montou o stand dele. E são depoimentos espontâneos, como a Roseli falou, ninguém ficou ensaiando várias vezes e recortando e montando, na verdade são depoimentos espontâneos e tem informações ricas aqui, como o anterior, né, como é que eles montaram o pôster. Então vamos falar sobre dicas práticas, comunicação oral e corporal.
Na verdade, essa é uma etapa, que até a gente estava na hora do almoço, eu e a Roseli, putz, nós vamos falar com os meninos agora, é o momento de apresentar o projeto. Então, é uma fase que ele já fez toda aquela parte, ele já desenvolveu, ele já teve a ideia. Então, agora é o momento de que ele vai apresentar o projeto. E até para isso, ele também tem que se preparar. Porque não adianta ele ter feito todo um trabalho fantástico anterior, se ele não conseguir depois apresentar o projeto de uma forma adequada, passar com clareza, com emoção, convencer as pessoas de que o projeto... Sem falar mentira. Dele, sem falar mentira. Vai ter algumas... de que o projeto dele é bacana, é relevante. Então, essa a gente acha que é uma etapa, nós estamos falando hoje, eu sei que vocês não estão exatamente nessa fase, mas é uma etapa muito importante que vocês, professores, ouçam, que vocês possam incorporar não só para a vida de vocês, né, a carreira acadêmica, porque eu tenho certeza que vocês também vão ter apresentações orais em momentos de mestrado, doutorado, mas que vocês possam passar para os estudantes, porque isso é muito importante na hora da apresentação do projeto, tá? Então vamos passar aqui para o primeiro slide. Qual que é a importância, né? Por que a gente... Vamos refletir uns minutinhos. Qual que é a importância de falar bem? De ter uma apresentação oral, de a gente saber se postar, assim, ter uma postura adequada. Qual que é a importância? Passar credibilidade. Então, convencer as pessoas das nossas ideias, das nossas propostas. Persuadir e sensibilizar os jurados. A gente tem um pouco dessa missão. Eu tenho que convencer, eu tenho que persuadir, eu tenho que sensibilizar. Conquistar a mente e o coração da plateia. E prender a atenção do ouvinte. Nossa, isso, gente... A gente tá... É uma missão. Hoje eu, inclusive, estou tentando também me concentrar aqui, porque... Ainda depois do almoço, nossa senhora, o que é isso, né? É um pecado, né? Porque está difícil. Então, mas por que a gente chegou a essa conclusão de que é tão importante tudo isso? Tem uma pesquisa que eu recortei de um pesquisador de Massachusetts chamado Albert, o sobrenome... não tem o slide aqui. Eu não vou conseguir pronunciar, de origem, acho que indiana, mas ele fez uma pesquisa... Você consegue pôr esse slide para mim, por favor, João? Da relação interpessoal, tem um grafiquinho, uma pizza. Acho que é o próximo. Isso. Tá pequenininho, mas acho que dá. E ele conseguiu descobrir o seguinte, numa relação interpessoal, 55% do sucesso, né, da comunicação, é resultado da expressão corporal. 7% é o poder da palavra. E 38% é o tom da voz. Então, assim, aí você fala, putz, mas então o que adianta eu aprender? Assim, olha, eu vou dizer para vocês podem ter um conteúdo fantástico, ser um gênio, mas se você não conseguir explicar para outra pessoa aquela genialidade, toda aquela informação vai ficar só para você. E no fundo não é isso que a gente quer passar para o outro. A gente quer que outras pessoas também possam usar, usufruir de tudo que a gente aprendeu, conheceu. Então aquele conhecimento que é só para você, não sei se nos dias de hoje ele é tão interessante, né? Então assim, o conhecimento tem que ser compartilhado, você tem que conseguir passar isso para frente. Convencer que é legal, que é interessante. Então, olha lá, gente, 55% é expressão corporal, né? 38% é tom de voz. Então, assim, aquela pessoa que fala assim, tá entendendo o que eu tô falando? Assim. Gente, desculpa. Ninguém, você pode estar falando sabe, o Bill Gates, mas falando assim. Não tá muito em moda. Não tá, né? Quem está mal, né? O Steve Jobs, ele está melhor. Você fala assim, tá vendo o que eu tô falando? Não, gente, aí morreu. Posso passar para cá, João? Você abre a câmera para mim? Você falou que ia conseguir, hein? Abriu. Então, assim, é que eu não consigo também ficar muito fechadinha. Então, assim, o tom de voz, ele está comentando, e a gente percebe, é importante, né? E às vezes o tom de voz é tão importante porque você consegue meio que dominar a situação. Se você vê que o pessoal está muito quietinho, você aumenta um pouquinho o tom de voz.
E se você vê que não pode ficar uma coisa monótona também, se você vê que aquele tom, você já está no tom, você diminui um pouquinho, você modula, você coloca emoção, aí você consegue apreender a atenção das pessoas. Você queria falar, né? Eu não sei se eu posso interagir, que você estava com a mãozinha assim. Eu queria perguntar a você, aproveitando a sua fala, e Hitler foi o quê? Foi o tom da voz ou foi... Ai, não sei. Agora, Hitler, alguém sabe me ajudar nessa resposta? Tem universitários aqui? Não tem. Então, eu vou pular essa, pode? Pode pular essa? Depois a gente tenta descobrir uma resposta aí adequada. O marqueteiro dele era bom. O marqueteiro excelente dele. resposta. Vamos. Você quer? Podemos continuar aqui, depois a gente põe o vídeo no final. Acho que eu vou terminar aqui. Você conseguiu colocar qual do stand? Não, então vamos terminar aqui na sequência, gente. Então, assim, nos dias de hoje, é muito importante. Nos dias de hoje, todos nós, na verdade, não é que é muito importante, todos nós somos comunicadores. Isso já é ponto, tá, gente? Não é... A sua fala, né, o que eu estou falando, transmite a minha imagem como profissional. Os meus valores, crenças, ideologias, personalidade. O meu conhecimento, a minha formação. Então, a forma que eu organizo o que eu falo, a forma que eu sou criativa. Então, a fala diz muita coisa. Sua informação deve ter credibilidade, para que o seu ouvinte confie em você. Ele deve confiar nas informações que lhe estão sendo passadas. Isso, gente, é uma coisa importante, porque... Por isso que esse negócio... Depois a gente vai falar um pouco de como a gente passar credibilidade. Tem a ver com o olhar, tem a ver com um pouco de postura. Se você fica uma coisa meio assim, dá a impressão que você está contando uma mentira, né? Que não é você que fez, sabe? Acanhada, meio torta, a cabeça... Esquece, sabe? A postura reta, olha, a cabeça... Sabe? Fui eu que fiz, acredita, sabe? Isso nós vamos falar agora com mais detalhes, mas você tem que passar credibilidade com a tua voz. Organize o seu discurso. O ouvinte precisa entender com facilidade a lógica de sua argumentação. Evite rodeios, dose as ênfases, não seja repetitivo. Quando você vai falar, gente, isso é uma coisa muito importante, é muito diferente a fala da escrita, tá? Você me enquadra de novo? Desculpa. Isso. É muito diferente, porque você tem pouco tempo. Ele não pode retornar. Quando você está lendo, você leu, não entendeu, não ficou claro, você volta de novo, ou você avança um pouquinho para... Aí você volta. Não, na tua fala, você tem que organizar tão logicamente o teu discurso para que você consiga ter meio, o começo, o meio, o fim, que ele consiga entender com clareza o que você está falando, qual é a tua proposta, qual é a tua conclusão, que benefício você trouxe. Então, é um outro... Então, assim, quando você vai escrever a tua fala, você escreve o que você vai falar e lê em voz alta. Às vezes não dá certo, às vezes você tem que diminuir alguma coisa, reduzir, às vezes está sendo repetitivo. Então, é importante dizer que não é o mesmo texto do escrito, tá? Sua apresentação deve ser relevante, simples e direta ao que interessa, olha lá, sem os rodeios. Confie em si mesmo e os outros também vão acreditar em você. Gente, eu sei que isso parece, como é que chama? Autoajuda. Autoajuda, espiritismo, sei lá. Mas só tudo isso junto mesmo. Mas você tem que acreditar que você é bom. Que você... já assumi. Que você tem segurança. Porque se você acreditar... Eu tenho certeza que eles vão acreditar em você. Até mais para frente, acho que nós vamos falar, que você tem que visualizar que você está tendo sucesso, sabe? Imaginar, assim, quando você fala assim, amanhã é minha apresentação lá na Febrace. Você já se imagina lá, na frente do avaliador, fantástico, tem que se imaginar lindo, assim, arrumado, que vai dar tudo certo, você não vai gaguejar, você vai responder tudo o que ele vai perguntar. Ele vai te entender, ele vai falar assim com a cabeça. Uma coisa importante, gente. Presta atenção nas reações do avaliador. O avaliador começar com uma cara assim, ó. Muda logo. Nossa, você tá ferrado.